Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula. Bem, até agora nós falamos do comando print, né? Como é que a gente vai mandar dados para a tela ou para um arquivo ou para onde você redirecionar. Bem, nós temos o comando input que faz justamente o contrário. O usuário passa informação para dentro do computador. Então está aqui esta funçãozinha chamada input, que recebe o dado informado pelo usuário. Geralmente nós fazemos assim, atribuição a uma variável. Então, tenho aqui a variável usuário recebe input login. Então, vai aparecer na tela essa palavra aqui, login, dois pontos, e o cursor ficará bem aqui aguardando você informar qualquer coisa. O que você digitar e apertar Enter, vem para dentro da variável usuário. Então, print %s tem a senha %s. Então, esse primeiro %s é o usuário. Então, o usuário tem a senha tal. Veja aqui, %s, string, string. Pessoal, por padrão, o input sempre gera uma string, certo? Por isso que eu vou ter aqui %s, %s. Por quê? Porque aqui dentro foi armazenado uma string e aqui dentro foi armazenado uma string, que é a saída padrão do input. Professor, mas eu preciso de um inteiro. Então, no caso, você vai ter que converter de string para inteiro. Porque se você, por exemplo, mandar somar direto, ele não vai somar, ele vai concatenar. Então, eu tenho que transformar string para inteiro, ou para float, ou para complex. Vamos lá para os exemplos. Então, está aí, está esperando a entrada informada. Veja que o texto login apareceu aqui, ele vai ficar aqui parado esperando você pressionar Enter. Vou botar aqui meu nome, povo. Vou botar senha 1, 2, 3, 4. Ok? Então, variável usuário, receber meu primeiro comando, que estava aqui no login, que é o enter. Então, o enter está dentro da variável usuário. Então, o enter, usuário, primeiro. O enter tem a senha. O que foi digitado aqui foi para dentro da senha. O que foi digitado aqui foi para dentro da variável senha. Senha está aqui, que está no segundo marcador. Então, o enter tem a senha 1, 2, 3, 4. No próximo exemplo, nós confirmaremos que o comando input, a função input, ela sempre gera uma string. Veja que eu tenho aqui informe o número, que é o texto que vai aparecer, o teclado ficará parado, aguardando, né, o cursor. O que eu digitar vai para dentro da variável x. Quando eu imprimir aqui type x, ele não vai dizer que é um número, ele vai dizer que é tipo str. Vou botar o número aqui, 10. Ele vai dizer, olha, a classe deste dado aqui é str. Ei, mas eu botei 10. Não, você botou 10 aqui, mais o comando input vai gerar isso daqui, ok? Vai gerar isso daqui, certo? Se eu botar aqui print type 10, ele vai dizer a mesma coisa que classe str, certo? Então, o que eu passei aqui foi transformado nisso bem aqui, um texto. Professor, eu preciso de inteiro, eu preciso de um complexo, eu preciso de qualquer outra coisa. Então, você vai ter que converter. Para converter de um inteiro, você vai utilizar o comando construtor de inteiros, né? Então, você vai fazer o quê? Um texto que vem daqui, você vai transformar em inteiro. Então, esse inteiro aqui, o comando int, abre parênteses, fecha parênteses, vai pegar um texto que está aqui, que seja válido. Por exemplo, se eu botar 123A e tentar transformar isso em inteiro, vai dar errado. Agora, se eu botar 123, que é um texto, ele vai converter 123 texto em 123 numérico. Eu posso fazer o contrário, pegar um numérico válido e transformar numa string. Eu posso pegar uma string válida e transformar num numérico. Então, no primeiro exemplo aqui, informe o número. E aí, veja que daqui para cá gera uma str, uma string. Mas essa string será convertida em inteiro. Então, quando eu botar agora print type x, ele vai dizer class int. Que agora este valor x é um inteiro. Ok? Aqui eu estou pegando o inteiro 10 e vou transformá-lo em uma string. Então, quando chegar aqui, eu vou fazer o seguinte, mostre o tipo
qual é a classe da variável x. Ele vai dizer, olha, a classe de x é string. Vou botar aqui o 101. Então, veja que o comando input gera o texto 101, entre aspas, simples, mas agora, através do comando int, ele transforma esse 101 em 101 que foi armazenado aqui dentro do x. Então, a classe é inteiro. Se eu pegar agora o número 10, eu estou dizendo que eu quero transformá-lo em string, né? Então, agora ele vai dizer classe str, classe str. Convertendo para inteiros, eu preciso do comando int, e o que eu passar dentro dos parênteses será convertido para int. Então, veja que eu tenho um x, qualquer que seja, né? Pode ser um numérico ou uma string, ele vai transformar este numérico ou string em um inteiro. Aqui, por padrão, o Python acha que você está falando que este valorzinho aqui, por padrão, é um decimal. Mas você pode utilizar outros valores. Olha, Python, este valor que eu estou te passando não é um decimal. É um binário, é um hexadecimal, um octal. Então, você tem que informar qual é a base. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor, qualquer que seja, um valor válido, e eu estou dizendo, olha, que é desta base aqui que eu estou falando. Você também tem que utilizar os caracteres válidos do alfabeto do sistema numérico que você quer transformar. Aqui, digamos que eu quero transformar num binário, eu tenho que passar uma string válida de binário e dizer para que é a base 2. Então, por exemplo, aqui eu tenho 101. Como eu não botei nada, então esse valorzinho aqui será decimal. Então, aqui dentro da variável y terá o valor 101 decimal. Já aqui eu estou dizendo print int 101.2. O que é que eu estou dizendo? Olha, isso daqui não é o 101 decimal, é o 101 binário, que na verdade é 1 mais 4, que vai sair 5. Então, esse int aqui vai transformar esse 101 texto em 101 decimal. Eu não informei a base, então, por padrão, é a base 10. E já aqui eu vou imprimir o 101, texto numérico 101. Aqui, se eu mandar imprimir, veja que esse 101 texto aqui será entendido não como decimal, como está aqui, mas como binário. Então, vai ser o binário 4 mais 1, que é 5. Ou seja, isso daqui retornará o valor 5. Então, 101, 5, 5, binário. Tudo bem? Reais, ponto flutuante, né? Nós utilizaremos o comando float. Então, float x transforma um numérico em float. Tem que ser um numérico, tanto numérico como uma string válida para gerar o valorzinho aqui. Se eu botar float, veja que aqui é um texto, mais 1.23, sairá o float 1.23. Se eu botar espaço menos 1, 2, 3, 4, 5 barra n, ele vai botar o menos 1, 2, 3, 4, 5.0. Como eu não coloquei a parte fracionária, então ele vai colocar aqui o ponto 0. Aqui veja que é válido, só que está em notação científica, né? É 1,0 vezes 10 elevado a menos 3. 1,0 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui, 1 vezes 10 elevado a 6. Também é uma string válida em ponto flutuante, né? Então, 1 vezes 10 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que é float, então ele coloca o ponto 0. Também posso botar o menos infinity, esse i tem que ser maiúsculo aqui, né? Então ele vai colocar o valor menos inf. Certo? Então é um valor para o Python quando ele tenta representar um número muito grande, né? Ninguém, como aqui é negativo, ninguém vai ser menor do que ele. Se fosse o mais inf, ninguém seria maior do que mais inf. Para converter em complexo, você precisa da função complex. Aqui você passa o real, o número que você quer, né? A parte real, complexo é dividido em real e imaginário. Você pode passar só a parte real, e aqui tem que ser um numérico ou uma string válida, sem espaço. Você pode passar a parte real, vírgula, a parte imaginária, que aí ele gera o complexo. Você pode passar o texto direto, né? 3 mais 4j, veja que isso daqui é complexo direto, né? Então, só texto, então ele converte esse texto aqui em complexo. E aqui eu fiz desta forma aqui. Então, vamos lá, alguns exemplos aqui. Print complex 3 mais 4j, então ele imprimiu aqui este valorzinho
é um complexo. Você pode somar, fazer depois que você transforma, você pode utilizar qualquer operação que envolva complexo, soma, subtração, multiplicação, divisão, os aritméticos. Aqui, complexo 3, então só passei a parte real, então 3 mais 0j. Eu passei aqui apenas a parte imaginária, então 4j não imprimiu aqui, não inseriu a parte real. Veja, aqui eu só informei a parte real numérica, né? Então, a parte real mais a parte fracionária, que é 0. E aqui eu passei a parte real, vírgula, a parte fracionária. Então, ficou 4 mais 3j. Para binário, no binário é só passar o valor que eu quero que seja transformado em binário, certo? Aqui você tem que informar um valor inteiro. A saída será um string, né? Não tem aí como você fazer operações diretas envolvendo logo em seguida a saída do bin, porque o bin gera um string, né? Uma string que representa o valor binário, mas não é um binário. Ok? Se você quiser trabalhar com este valor para fazer soma, subtração, você tem que converter inteiro, somar, subtrair, multiplicar, e aí fica à vontade, de acordo com a sua necessidade. Temos aqui print 10, então veja aqui, print bin 10. Então eu vou pegar esse decimal, veja que isso aqui é meu decimal 10, que eu quero transformá-lo em binário. Então quem é 10? É 8 mais 2. Então vai sair 1, 0, 1, 0. Tudo bem? Tá aqui, ó. 1, 0, 1, 0. Ele bota o 0b para dizer que isso daqui não é decimal, é o marcador, é o identificador de sistema numérico binário. Então, 8 mais 2, que é 10. Professor, bote aí, por exemplo, agora o 32. Se eu botar o 32, aqui. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Temos o booleano, né? O booleano você vai ter que passar um valorzinho aqui que pode ser 0 ou 1. Se você botar 0, ele retorna false com F maiúsculo. Se você botar 1, ele retorna true com T maiúsculo. Você também pode passar um texto, bool false minúsculo, ele vai gerar o false, o lógico false, só que um F maiúsculo, certo? E string você converte qualquer coisa que você quiser lá, passando aqui, né, em uma string. Então, se você botar str, isso daqui, ele vai gerar esse valorzinho aqui. Não adianta, né? Então, não tem como correr. Brinque com isso, vou encerrar por aqui. Nós nos veremos nas próximas aulas. Tchau, tchau.